Olá, prazer recebê-los aqui no curso de formação inicial de conciliadores e mediadores na Justiça do Trabalho. Vocês que aceitaram entender e estudar mais sobre os sistemas de resolução adequada ao conflito e serem semeadores do diálogo e da pacificação social, meus parabéns. Sou Renata Maximiano, atualmente coordenadora do Sejusc São Paulo, e nos últimos anos dediquei minha vida acadêmica para pesquisar sobre o sistema multiportas do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa. Me coloco à disposição para esclarecer dúvidas por e-mail, contem sempre comigo. Nessa aula, nós vamos tratar de dois procedimentos ainda pouco explorados, mas extremamente relevantes dentro da lógica contemporânea de solução adequada de conflitos: a homologação de transação extrajudicial e a reclamação pré-processual. Nós chamamos carinhosamente de HTE e RPP. E durante essa aula eu vou me referir a eles desta forma. Ambos procedimentos têm um ponto comum muito importante. Eles permitem a resolução de conflitos sem a necessidade de ajuizamento de uma ação judicial tradicional. E isso nos leva a uma mudança fundamental de paradigma e perspectiva. O papel do juiz deixa de ser apenas o de impor uma decisão e passa a ser o de facilitar, estruturar e garantir a validade de um acordo e o livre convencimento informado. Esses procedimentos ganham especial relevância quando analisados sobre a ótica do acesso à ordem jurídica justa, que vocês já devem ter escutado ao decorrer desse curso. Acesso à justiça não é apenas acesso aos tribunais por meio de um processo. Não é apenas a ideia de se ingressar com uma ação tradicional. Acesso à justiça é, sobretudo, ter caminhos adequados para se resolver um conflito. E é exatamente aqui que eu gostaria de começar a nossa aula, ampliando esse conceito de acesso à justiça, abrangendo também o oferecimento de múltiplos caminhos, permitindo escolhas por parte dos jurisdicionados e respeitando a forma como cada indivíduo deseja resolver o seu conflito. Em outras palavras, acesso à justiça não é um caminho único, é um sistema de possibilidades. O nosso curso hoje aqui vai abranger os dois instrumentos mais utilizados e característicos desse sistema de justiça. Nosso objetivo aqui é compreender o HTE, a RPP, identificar requisitos legais, diferenciar jurisdição voluntárias e aprender sobre os critérios objetivos de análise. Vamos iniciar com a HTE. Inicialmente, é necessário pontuar que, após a Resolução 415 de 2025 do CSJT, a competência para análise das HTS é das varas do trabalho. No âmbito do TRT de São Paulo, desde o ano de 2017, com o ato GPCR número 1, era recomendado às varas do trabalho enviarem os HTS ao Sejusc, no sentido de fortalecer o papel dos Sejuscs como órgão vocacionado à solução pacífica e com atenção especial na escuta ativa das partes para análise dos critérios legais para ratificação judicial. Estamos tratando o HTE nesse curso de formação, primeiramente, porque é um procedimento
típico de solução adequada ao conflito no sistema multiporta brasileiro. E também porque a competência no âmbito do TRT de São Paulo, de 2017 até 2025, foi do Sejusc. E isso também acontecia em outros tribunais. E no futuro, poderia haver o retorno das HTS para o Sejusc, e é importante vocês terem conhecimento desse procedimento tão específico das HTS. Então, vamos lá aprender mais sobre esse procedimento. Bem, a HTE tem previsão na CLT, foi introduzida com a reforma trabalhista em 2017 e passou-se a admitir de forma expressa que as partes podem negociar de forma individual fora do judiciário, construir suas próprias soluções e recorrer ao judiciário apenas para conferir segurança jurídica ao acordo, por meio da homologação judicial. Antes da reforma de 2017, nós vivíamos uma realidade peculiar. Não existia outra alternativa para os jurisdicionados, para a população ingressarem com um pedido de homologação. Mesmo que as partes já tivessem chegado num consenso, tinham que entrar com a ação tradicional se quisessem a validade jurídica. E não era incomum o ajuizamento de processos quando as partes já tinham conversado e já tinham até mesmo um acordo. Não é mesmo? As partes ajuizavam uma ação e antes mesmo da audiência inicial, poucos dias depois, já entravam com o pedido de homologação da petição de acordo. E por que que as partes buscavam essa segurança jurídica? Que é fundamental, primeiramente para garantir a estabilidade das relações por meio da segurança jurídica e também para garantir a execução se o acordo não fosse cumprido, não é mesmo? Então, a intenção legislativa com essa reforma é clara: reduzir a litigiosidade, estimular a autocomposição e valorizar a autonomia privada das partes. Esse procedimento também existe no âmbito civil, é regulamentado no processo civil, disciplinado pelo artigo 725 do CPC. Mas na prática surgiram dúvidas. Até onde vai a autonomia privada das partes? Qual é o papel real do juiz na homologação? Vamos desvendar esses mistérios, esses questionamentos nesta aula. Vamos começar, primeiramente, com o conceito de HTE. É um procedimento de jurisdição voluntária, pelo qual o judiciário confere validade e eficácia a um acordo feito fora do processo, conferindo força executiva judicial ao acordo realizado no âmbito privado. Ou seja, o juiz não constrói o acordo, ele só controla o acordo. E a natureza jurídica? É fundamental entender isso. Não estamos diante de um processo de jurisdição contencioso. Não há lide clássica. Não há conflito necessariamente instalado. Mas isso, prestem bem atenção, não significa ausência de jurisdição. HTE é típica jurisdição voluntária. Importante frisar que, apesar dos debates doutrinários já superados no âmbito
do processo civil, a jurisdição voluntária não é meramente uma atividade administrativa. Ela é atividade jurisdicional plena, com análise de mérito, com produção de coisa julgada material. Portanto, isso nos leva à conclusão de que a jurisdição voluntária, o juiz não atua somente como um homologador automático. Tem discricionariedade para análise de critérios fundamentados, da mesma forma que no processo contencioso. Continuando, vamos analisar os requisitos formais da HTL. A CLT traz requisitos muito claros: petição conjunta, advogados distintos, vedação de advogados conjuntos. Esse é um ponto central. Isso já demonstra uma preocupação: garantir o equilíbrio entre as partes. Ou seja, determinar a existência de advogados distintos visa assegurar que o desequilíbrio estrutural existente entre empregado e empregador tenha sido concretamente, efetivamente mitigado durante a negociação extrajudicial. Busca-se garantir que ambas as partes tenham exercido sua capacidade negocial de forma livre, consciente, assistida e equilibrada. É fundamental verificar, no caso concreto, se houve real possibilidade de discussão dos termos do acordo, evitando que o instrumento se transforme em mero contrato de adesão, aceito pelo trabalhador apenas pela ausência de alternativas ou pela sua condição de vulnerabilidade. Agora vamos tratar dos requisitos materiais. Aqui está o coração da homologação. Para demonstrar, para demonstração da livre decisão informada das partes, necessária análise pelo magistrado dos requisitos materiais. Quais são eles? Concessões recíprocas. Nos termos do artigo 840 do Código Civil Brasileiro, o conceito de transação pressupõe expressamente que as partes podem prevenir ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas. Isso nos leva a uma conclusão: sem concessão mútua, não há transação. Se o empregador somente paga o que deve, o que reconhece que deve, isso não é um acordo. Isso é um mero adimplemento de uma obrigação já reconhecida. Segundo requisito é a boa-fé. O acordo precisa refletir uma negociação real, não uma imposição de uma condição ou uma simulação de acordo de vontades. Necessário também falarmos sobre o princípio protetivo que permeia toda a esfera laboral, que deve também servir de base para a interpretação dos acordos pecuniários, ainda que tenha cessado a subordinação, que o contrato já tenha se rescindido, e com muito mais rigor quando o contrato ainda está ativo e o trabalhador ainda está sujeito à subordinação patronal. O juiz precisa observar caso a caso se a hipossuficiência foi superada e se o trabalhador teve as condições de negociação, se teve sua vontade considerada, se teve o poder de barganha e não estava em eventual estado de perigo que o compeliu a aceitar um acordo em detrimento de seus direitos. E qual o papel do juiz nesse instrumento da HTE? Aqui é o ponto
importantíssimo da nossa aula. Primeira que temos que considerar é que o juiz não está obrigado a homologar. Isso já está pacificado no TRT2, no TST, inclusive no STF. A atuação judicial envolve controle de legalidade, análise de conteúdo, proteção contra as fraudes. Não é um controle meramente formal. Há também um controle material devidamente fundamentado, caso a caso. E quando não estiverem presentes os requisitos, o juiz tem liberdade para não homologar o HTE em decisão fundamentada. Vamos falar em práticas bem recorrentes em que há ausência de transação. Por exemplo, um exemplo que me deparei em vários casos que chegaram no Sejusc. Pagamentos de verbas trabalhistas com contrato ativo, quando o trabalhador ainda está sujeito ao poder patronal, pagamento de horas extras. O trabalhador faz efetivamente horas extras e, ao invés do empregador remunerar de acordo com o banco de horas, de acordo com as normas vigentes, ao invés de remunerar por meio da folha de pagamento, traz um acordo de homologação por determinados períodos, querendo o pagamento somente em juízo de horas extras, com a quitação de horas extras, intervalos, em relação a determinados períodos do contrato. Vemos aí que não tem transação, porque o trabalhador tem o poder somente de realizar o pagamento por meio da folha de pagamento. E em casos práticos, em audiência, perguntado ao trabalhador, ele disse que estava recebendo menos horas extras do que teria direito, mas que teria interesse em receber essas horas extras. Então, foi verificado que o procedimento não era adequado e não foi homologado. Isso tem sido recorrente. Um outro exemplo clássico que gera muita debate a respeito do pagamento de verbas rescisórias por meio de HTE. A primeira questão que temos que abordar é que a CLT expressamente no artigo 855-C estabelece que o procedimento da HTE não obsta o prazo legal do pagamento das rescisórias, de acordo com o artigo 477, e se não houver o respeito do prazo no pagamento das verbas rescisórias, deve incidir a multa prevista no parágrafo 8º. Isso tem acontecido muito porque as partes se utilizam da HTE para o pagamento somente após a homologação, só que aí o trabalhador já deixou de receber, já teve os prejuízos, né? Porque ele tem o seu direito de receber imediatamente após a rescisão e não após o protocolo da HTE, aguardar a audiência e a homologação. Isso tudo é contrário ao texto expresso de lei. A outra questão é também que o juiz deve velar para o judiciário não ser meramente órgão homologador, que já está inclusive dispensado em alguns casos de homologação pelo sindicato, e não pode a Justiça do Trabalho assumir esse papel. Mas é importante ressaltar que sim, em rescisão contratual, um dos principais motivos que gera o conflito e que pode ser negociado o pagamento, verbas contratuais no momento da rescisão contratual. E temos também a resolução 586 de 2024 do CNJ,
que possibilita a quitação geral, primeiramente em acordos acima de 40 salários mínimos, desde que, observados requisitos legais, não tenha tido vício de vontade, seja vontade expressa das partes de colocarem um fim à relação e darem quitação total. Para isso, o trabalhador tem que ter sido totalmente esclarecido, verificado se há verbas pendentes e, importantíssimo, que a Resolução 586 exclui direitos acidentários ou sequelas acidentárias que não foram objeto de transação. Mas pode haver um HTE de uma transação, observado todos os requisitos legais, que tenha ocorrido por motivo do acidente. Já tivemos casos práticos que as partes tinham essa dúvida. A Resolução 56 exclui a verbas de sequela acidentária e doença profissional. Mas e se tivermos transacionando especificamente sobre isso? E aí pode ser tratado por meio de HTE, porque a resolução ela visa evitar desconhecimentos de doença e de sequelas que possam ser conhecidas no futuro, mas se o dano já tiver conhecimento pleno na época da transação e negociação, eles podem acordar sobre isso, inclusive é muito comum, tem partes que trazem a HTE para resolver situações do limbo previdenciário, situações de plano de saúde, enquanto o contrato ainda está suspenso e pode ser apreciado e negociado. O que não pode é a parte não negociar nada com relação a acidente de trabalho e doença profissional e ter uma quitação absoluta em relação a esses termos que poderiam ser desconhecidos. Outra hipótese que deve ser observada e evitada por meio de HTE é quando o acordo é usado tão somente em benefício de uma parte para mascarar alguma ilegalidade ou blindar o empregador de sofrer futuras ações trabalhistas, reconhecendo o direito que o trabalhador entende que lhe seja devido e que não fez parte daquela negociação. A lógica de qualquer acordo, de qualquer transação, é que não há vencedor ou vencido. Ambas as partes conseguiram atingir parcialmente os seus interesses. Se o acordo é feito somente em benefício de uma parte, isso não é um acordo, não é? Necessário destacar que é expressamente vedado o juiz homologar a HTE de forma parcial. Isso já vinha sido decidido no âmbito da jurisprudência, inclusive do nosso tribunal, e o artigo 3º, parágrafo 3º, deixou expresso, da resolução 586, deixou expresso que é vedada a homologação parcial. Ou o juiz homologa tudo, o acordo, ou ele não homologa. Porque o juiz não pode interferir no exercício da autonomia privada das partes e condicionar e adequar a vontade delas. Então, se o juiz verificar que em algum ponto ele entende que não está sendo observados os requisitos legais, ele deve deixar de homologar o acordo como um todo, porque não podemos homologar parte e não podemos também modificar a manifestação das partes. Como, por exemplo, as partes deram a quitação total. Não pode o juiz homologar a HTE constando a homologação parcial daquela HTE.
Apesar de termos, sim, verificados que em alguns casos as partes não atuam dentro dos limites legais, como o exemplo que eu citei de não pagamento das rescisórias no prazo legal e sem o pagamento da multa do 477, parágrafo 8º, existem muitos casos de sucesso de utilização legal da HTE com vistas à solução pacífica do conflito de maneira rápida, consensual e econômica. Acordos em que houve a presença real de utilização desse instrumento para se conseguir a flexibilização de acordos que atendiam especificamente uma solução peculiar em concreto. Soluções que visam verbas não previstas em lei, que o empregador deseja efetuar o pagamento e não tem parcelas correspondentes previstas em lei. Casos, como eu citei, de doença de limbo previdenciário, em que a empresa pretende continuar pagando o plano de saúde, continuar com alguns deveres do contrato, mesmo que ainda esteja em suspensão. Outros casos que têm sido muito procurado por meio da HTE são os autos empregados, negociando rescisão de parcelas de benefícios não típicos da CLT. Opção de compra de ação, opção de compra do carro utilizado pelo trabalhador, opção de trabalhador de rescindir o contrato e continuar em outro grupo econômico fora do país. E eles utilizam desse instrumento mais flexível para atender situações específicas. Então, eu quero deixar claro que a homologação de transação extrajudicial, como todos os procedimentos, devem ser utilizados com consciência pelos advogados e que pode ser um instrumento muito valioso na justiça multiportas, e para isso nós precisamos atuar de forma individualizada, caso a caso, analisando os requisitos específicos e auxiliando na construção desses sistemas de solução adequada que estão sendo construindo e modificados e aprimorados. É dever de todos trabalharmos para o aprimoramento do sistema. E quais os efeitos da homologação? Se é homologado uma vez o acordo homologado, o acordo vira um título executivo judicial, faz coisa julgada material, estabiliza a relação jurídica e somente pode ser modificado por meio de ação rescisória. Ou seja, não é um simples ato, é um ato jurídico com enorme impacto. Por isso, devemos zelar que a autonomia privada existe sim, mas ela não é absoluta. O HTE é um instrumento poderoso que pode auxiliar a redução de conflitos, dar eficiência ao sistema, promover a autonomia das partes na busca de soluções criativas, mas somente funciona quando há controle judicial sério e é dever de todos os atuantes nas varas ou nos sejusques de zelar pelo aprimoramento da HTE na utilização do sistema de justiça brasileiro multiportas.